Queridos, bom dia. Deus tem uma palavra para você nesse dia. E a palavra de hoje é a história de um homem chamado José. José, por ter sido alvo de inveja dos irmãos, ele foi parar em uma cisterna, ele foi parar em uma prisão, ele foi vendido, né? E depois foi parar em uma prisão. Mas José, ele era alguém que tinha fé. José, Deus não tinha falo com ele. Deus falava com o pai dele, Jacó ou Israel. Mas José, ele tinha fé no Deus do pai dele. Quantas vezes alguém não ora, alguém não tem intimidade com o Senhor, mas por você ter e a pessoa ver que Deus é com você, ela tem a fé no seu Deus, no Deus que tudo pode, no Deus que tudo vê. E o que eu entendo com essa história de José, que apesar de tudo que ele passou, por causa de uma túnica que o pai dele deu a ele. Aí muitos podem falar assim, Lidiane, mas a túnica geralmente era dada ao filho mais velho e José era o filho mais novo. Só que Deus, ele conhece o coração do homem. Ele conhece tanto o coração do homem que foi o filho mais velho e os outros irmãos que venderam José. Foi o filho mais velho junto com os outros irmãos que jogaram José dentro de uma cisterna para morrer. E depois um dos irmãos se arrependeu e quis tirar ele de lá. E foi aí que tiraram ele, mas venderam. Venderam e ele chegou na casa, e ele chegou no Egito, a qual o faraó comprou ele. Porém, a mulher de faraó armou algo para José. Depois de José ter passado pela humilhação que os irmãos fizeram passar, depois dos irmãos que queriam matar ele, depois dos irmãos terem jogado ele na cisterna, ter vendido ele como escravo. José ainda passou por uma cadeia. José ainda passou a ser alvo de mentira da mulher de Faraó. Mas em tudo isso, Deus tinha um propósito. A mensagem que eu quero passar para você hoje, meus irmãos, é que Deus não perdeu o controle da sua vida. Não sei o que você está passando, não sei o que você tem passado ou o que você já passou, mas eu sei que Deus não perdeu o controle. Ele não perde o controle de nada. E até, aleluia, se até aquilo que vem para tentar nos parar, até aquilo que tem vindo para muitos acharem que é o fim, Deus está nesse negócio. Deus está usando isso a favor. Minha irmã, mas por que você está falando isso? Por quê, meus irmãos? Em meio a tudo isso, lá na frente, José foi usado o dom que Deus deu a José. Que dom é esse? Dom de sonhar, dom de revelação de sonhos. E ele foi lembrado na casa de Faraó. E ele pôde revelar um sonho que Faraó teve. E depois disso, José, ele era o que estava abaixo de Faraó.
O único acima de Faraó, o único acima de José, lá naquela terra, era Faraó. Fora isso, José mandava em todos. E mais um propósito ainda que Deus tinha, é que iam haver 7 anos de seca. Porém, ia haver antes 7 anos de bonança. Foi a revelação do sonho de Faraó. E José era um administrador. José, pela sabedoria que Deus deu a ele e pelo cargo que Faraó deu a ele conseguiu pegar esses 7 anos de bonança, guardar o que tinha que guardar para eles e ainda para os irmãos dele. Talvez nesse tempo ele nem estava pensando nos irmãos dele, mas Deus fez com que nesse tempo de seca, o tempo de bonança já passou, o tempo de seca veio. E nesse tempo de seca, os irmãos de José fossem procurar ele, sem saber que era ele. Foi procurar comida, mantimento. E quem é que estava lá? Quem é que estava lá? José. E José pôde ajudar eles. Quantas vezes é assim na minha e na sua vida? A gente se vê só, se vê perdido em meio a tantas coisas que vêm, a tantas provações. Mas eu tenho uma coisa para te falar mais uma vez. Deus não perdeu o controle. E aqueles que não quiseram te ajudar, um dia pode ser que vão vir até você para você ajudar. E é aí que entra o perdão, meus irmãos. Nós temos que aprender a liberar o perdão. Para que nós sejamos libertos. O perdão é para nós mesmos. Porque às vezes acontece tanta coisa na nossa vida que endurece o nosso coração. Mas quando nós liberamos o perdão, nós podemos estender a mão àquele que precisa. Aquele que um dia quis nos matar. Aquele que um dia quis nos humilhar. Matar talvez até mesmo espiritual. Né? Quantas vezes a gente vê casos de... Estou dando um exemplo aqui, eu não estou falando que acontece só com homem, isso, mulher também, mas a maior parte. Um homem que larga sua esposa, seus filhos, vai morar com outra, aí adoece, a outra não quer saber, e aí acaba vindo parar nos cuidados daquela que ele abandonou. Uns pode até achar, nossa, mas essa pessoa é muito boba, porque se fosse eu não fazia isso. Mas quando Deus tem um propósito na minha e na sua vida, a gente tem que entender qual é o propósito. A gente tem que entender que em meio a tudo que nós estamos passando, se nós somos verdadeiramente servos do Senhor, Deus ainda está no controle. Deus vai usar daquilo dali para nos abençoar. Foi assim com José. Em nome de Jesus, será assim na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada, meu Deus, por cada pessoa que aqui está, cada pessoa que aqui chegou. Obrigada, meu Pai, por essa palavra. Ah, Jesus, nós só temos te agradecer, porque mesmo em meio às provações, o Senhor tem o crescimento para a nossa vida. Mesmo em meio às provações, o Senhor não perdeu o controle da nossa vida e nunca perderá, porque o controle está nas tuas mãos, Senhor. Ah, Jesus, perdoa, Senhor, muitas vezes que não entendemos isso e queremos pular as etapas e queremos, Senhor, questionar. Oh, aleluia, querere cantiore elevas. Queremos, Senhor, entender, mas as tuas obras, as tuas coisas não têm que ser entendida, tem que ser cumprida, tem que ser feita, sem questionamento.
porque o melhor do Senhor ainda está por vir na nossa vida. Oh, meu Deus, dai-nos sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que o Senhor deu ao rei Salomão. Oh, Jesus, que o Senhor nos dê graça todos os dias para conseguirmos, Pai, enfrentar a cada batalha que vem e ter a certeza que a vitória está em nossas mãos, porque a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, ou seja, Jesus veio e venceu. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque mais que vencedores nós já somos. Obrigada, meu Deus, por cada vitória entregue em nossas mãos, mas obrigada também por cada luta que vem antes, porque ela nos traz crescimento. Ela nos traz amadurecimento. Obrigada, Pai, porque Tu és conosco. Obrigada, Deus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia, que seu dia seja próspero, cheio da graça e da bênção do Pai. Amém.